Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Já começar o vídeo aqui pedindo desculpas, estou gravando do carro aqui, correria, né, final de semana, mas o importante é deixar você bem informado por dentro aí do noticiário, né, de tudo que está acontecendo, e é isso que a gente vai fazer aqui no nosso vídeo de hoje, como sempre aí trazendo para vocês as últimas notícias, informações e novidades aí do nosso Vascão. Vamos falar aí um pouco sobre o amistoso, né, o último jogo treino que o Vasco irá fazer agora pela manhã desse sábado no CT Moacir Barbosa contra a equipe do Boa Vista, né? Visando a estreia do Campeonato Brasileiro e também a estreia da Copa Sul-Americana, né? As duas partidas em sequência aí, próximo domingo e quarta-feira, né? O Vasco tendo que enfrentar esses dois aí adversários, visando, né, começar os dois campeonatos com o pé direito. Vamos falar também sobre a situação aí de renovação de contrato. 5 atletas nesse momento aí próximos de assinar aí termos de extensão contratuais com o Gigante da Colina. Então a gente vai trazer aí quem são esses jogadores, como estão aí essas negociações e o motivo, né, de alguns desses atletas estarem renovando o contrato com o Vasco por um período curto de tempo. Então fica com a gente para você ficar por dentro dessas novidades. Vamos também trazer uma notícia aí sobre mudança de local de partida. Pois é, 7ª rodada do Campeonato Vasco e Palmeiras aí não será em São Januário. E detalhe importante, esse jogo deve marcar a despedida de Dimitri Payet. Então fica atento aí que você pode estar assistindo esse jogo aí na sua cidade, na sua região. E no final do vídeo vamos também trazer detalhes sobre a situação envolvendo, né, o imbróglio judicial, né, a disputa entre o Vasco Associativo e a 777, porque ontem teve mais um capítulo, né? A empresa americana colocou ali a documentação na Justiça do Rio de Janeiro indicando ter um novo dono. E a gente vai falar qual é o impacto disso, o que pode acontecer a partir de agora, porque o Vasco já se posicionou e tomou uma posição aí extremamente forte em relação a essa situação. Então acompanha o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe, né, de todo o noticiário que a gente vai estar trazendo. Peço a sua colaboração rapidinho, deixando aquele joinha, né, deixando aquele like no nosso vídeo, que é importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso trabalho. E você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, fica a dica para você se inscrever rapidinho, ó. Corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, que todo dia, de manhã, de tarde, de noite, tem vídeo aqui para vocês, combinado? Então bora dar o pontapé inicial ao vídeo de hoje, falando aí um pouco sobre esse amistoso, né, que vai acontecer agora, na manhã do sábado, no CT Moacir Barbosa, né? O Carille aí vai ter o último teste, visando, né, a estreia do Campeonato Brasileiro, que ocorre no próximo domingo, né, contra a equipe do Santos, né? Lembrando que o Neymar estará em campo, né? Então a gente vai ter um duelo muito bacana entre Neymar e Coutinho, que também está recuperado. E depois, já na quarta-feira seguinte, o Vasco terá a primeira partida pela Copa Sul-Americana, né? Um jogo fora de casa, um jogo na altitude. Então, realmente, essa preparação é super importante, principalmente a questão física, né? O Vasco precisa fisicamente evoluir. O Campeonato Carioca, a gente viu ali, principalmente nos clássicos, que o Vasco estava bem abaixo ali da equipe do Flamengo, do Fluminense e da equipe do Botafogo. Então hoje teremos aí esse último teste, né, esse jogo treino contra a equipe do Boa Vista. O jogo será dividido em 4 tempos de 30 minutos, né? Provavelmente os 2 primeiros tempos o Carille deve levar a campo o time considerado titular e depois deve mesclar, né? Deve trazer jogadores ali que não vêm sendo tão utilizados, né? Caso aí do Jean Davi, Maxime Domingues, o próprio Souza, Alex Teixeira, né? Jogadores que serão composição de elenco aí para o restante da temporada. Lembrando que Felipe Coutinho, Tietê, Adson e o Estrela, 4 liberados, né? O Coutinho, principalmente, né, que vem de um edema muscular, parece que pode já ser relacionado para essa partida de hoje, né? A comissão técnica conta com ele. Eu tô muito curioso, principalmente em relação às voltas do Tietê e do Adson, né? O Adson, que fechou no passado o ano muito bem ali, até ele ter aquela lesão, né? Teve que fazer uma cirurgia ali na fíbula, né? Mas, obviamente, foi um dos principais destaques do Vasco na última temporada. E o Tietê, que chegou esse ano, chegou um pouquinho encabulado ali, mas depois foi se soltando, né? Foi ali conseguindo ganhar consistência, né? Trouxe intensidade para o meio de campo do Vasco, e acredito que o Tietê, voltando bem, fisicamente inteiro, deve ser titular
dessa equipe do Carille aí também, já para esse começo de Campeonato Brasileiro. Então assim que o jogo terminar, assim que o jogo treino se encerrar, a gente vai trazer para vocês aqui todos os detalhes de como foi a partida, né, do resultado, qual foi o time titular, qual foi o time que entrou ali no terceiro e no quarto tempos ali, que são os considerados os reservas, né? Enfim, fica com a gente aí no vídeo da tarde, ali por volta das 4, 5 da tarde, a gente vai trazer todas essas informações, todos os detalhes para vocês aqui no nosso próximo vídeo. Mudando de assunto agora, falar um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, cara, e uma notícia que a gente até foi pego de surpresa ontem, que é o seguinte: Vasco e Palmeiras, jogo que acontecerá na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicialmente marcado para São Januário, teve uma mudança de local. A partida acontecerá no Mané Garrincha, lá em Brasília, e é o jogo que vai marcar a despedida de Dimitri Payet, né? Deve ser o último jogo dele com a camisa do Vasco. O contrato do Payet se encerra no dia 5 de maio e a partida contra o Palmeiras é no dia 4. Então essa mudança aí, não sei se foi uma mudança feita pelo Pedrinho ou se já era um acordo anteriormente feito pela 777, né? Lembrando que a empresa americana vendeu 8 mandos de campos, né, antes do Pedrinho assumir, né, conseguir ali tomar conta da SAF vascaína. Então o Pedrinho provavelmente vai se pronunciar, vai falar sobre isso, mas uma mudança aí, né, que aconteceu no ano passado. Inclusive eu estive no jogo, né, entre Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha, e volta a se repetir agora, né, na temporada de 2025. Mudando de assunto novamente, vamos falar um pouquinho sobre renovações de contrato. Ontem a gente teve a informação, né, que o Ryan está praticamente acertado, né, deve ser anunciada a renovação com o Ryan até 2026, ainda esse final de semana. Uma renovação estratégica, porque o garoto vai ser vendido no meio da temporada, né? Todo mundo sabe que o Ryan não vai ficar no Vasco por muito tempo, é uma venda necessária, um jogador que está muito valorizado no mercado, né? A multa rescisória dele para o mercado interno do futebol brasileiro subiu para 40 milhões de euros e para fora do Brasil passa de meio bilhão, né? Passa de 500 milhões. A tendência é que o Ryan seja vendido ali, acredito eu, por cerca de 20 ou 30 milhões de euros. O Pedrinho já deixou claro que não tem como segurar, a não ser que chegue um novo investidor aí nesse curto período de tempo, mas a tendência é que isso não venha acontecer. Outra renovação que também está encaminhada e provavelmente será anunciada já na semana que vem é do goleiro Léo Jardim, que comemorou essa semana aí 30 anos de idade, né? Lembrando que o Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o final do ano. Existe uma cláusula contratual que permite, né, uma extensão por mais um ano, mas o Vasco fez uma proposta de renovação por mais 4 temporadas, né? Quer contar com o Léo Jardim aí por pelo menos mais 4 anos, tá agarrando muito, já foi convocado para a seleção brasileira, né? Hoje é considerado um dos 3 melhores goleiros do futebol brasileiro e a tendência é que essa renovação seja concretizada. E aí temos mais 3 jogadores também negociando renovações com o Vasco, 3 atletas que chegaram aí nas últimas temporadas, que são o lateral direito Puma Rodrigues, que nesse momento serve a seleção do Uruguai, né? Ontem inclusive teve Uruguai e Argentina, o Pumita, né, tava lá com a seleção uruguaia. Além do Pumita, quem também tá aí trabalhando nessa renovação são os 2 meias, né, os 2 volantes, Jair e Paulinho, né? Os 2 também já vem tendo reuniões com a diretoria do Vasco e a tendência é que as renovações aí sejam anunciadas no decorrer das próximas semanas, beleza? E agora entrar no assunto polêmico, né? No assunto aí que vem mexendo com o emocional, vem mexendo aí com os grupos de WhatsApp, todo mundo só fala disso, que é a ação, é a briga judicial entre o clube associativo e a 777 Partners pela administração, né, pelo controle do futebol, né, da SAF vascaína. E ontem tivemos mais um capítulo dessa novela, né? A 777 Partners entregou uma documentação à Justiça do Rio de Janeiro, né, contendo ali o nome do novo dono, né, da 777, né, carioca, ou enfim, dessa nova pessoa que seria a pessoa responsável aí pela empresa americana no Brasil. E trata-se de um sujeito chamado Mark Shapiro, que é dono de uma empresa lá nos Estados Unidos chamada Bruce Riley, né? Eu sinceramente não conheço, cheguei a correr atrás para saber exatamente o que era. Não tem site, não tem absolutamente nada na internet que a gente possa buscar em relação à pessoa do Mark Shapiro ou da própria empresa, né? Enfim, não dá pra gente fazer acusação, não dá pra gente realmente entender muito bem o que está acontecendo, mas um fato muito importante é o Vasco, né, o clube associativo já se pronunciou através aí dos advogados, né, das pessoas ali que comandam o departamento jurídico do nosso clube, que, diga-se de passagem, é muito bom, né, que o Vasco vai tentar quebrar o contrato pela questão ali de não, segundo o Vasco, né, segundo o clube associativo, a 777 não estar cumprindo os acordos que foram feitos ali no contrato com o Gigante da Colina. Então, informação muito importante, né, a tendência é que já na próxima semana o Vasco vá à justiça para poder, primeiro, tentar derrubar essa liminar e
talvez aí ter essa quebra de contrato, né, de forma definitiva, né, tentando expulsar a empresa americana aqui do Brasil, né, aqui do Rio de Janeiro e definitivamente do controle do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Beleza, galera? A gente vai tentar aí contato com o professor José Humberto, né, que é um especialista, inclusive participou com a gente do nosso vídeo ontem, né, trazendo informações detalhadas sobre tudo isso, né, a tendência é que a gente consiga mais um vídeo com o professor José Humberto para esclarecer todos esses fatores, tentar esclarecer o tempo que isso aí pode levar também, então fiquem atentos aí que talvez hoje à tarde ou amanhã de manhã a gente tenha esse vídeo aqui para vocês. Combinado? Fechado? Então, mais uma vez, agradecer aí quem ficou aqui até o final, pedir para você não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!